Olá pessoal, hoje eu vou explicar como é que funcionam alguns comandos relacionados a layers, que são esses comandos que aparecem aqui e alguns dos comandos que aparecem aqui nessa parte de baixo. Vamos começar ícone por ícone. Esse primeiro ícone ele é muito simples, ele é o que chama a tela do comando. Então é a mesma coisa de você digitar LA, ele vai abrir a tela do comando de layers. Então isso aí não tem segredo. Esse segundo ícone aqui, ele torna o layer do objeto que você selecionar corrente. Então eu clico no comando, o layer que está corrente é o layer paredes, né? Se eu selecionar essa cota, o layer de cotas passa a ser o layer corrente. Então isso é muito simples. Esse aqui ele faz o seguinte, ele seleciona, você permite que você selecione alguns objetos e aí ele transfere esses objetos para um layer de um outro objeto. Dou um exemplo. Entro no comando, eu seleciono todos esses objetos aqui. Dou um Enter. E aí eu falo, ó, todos eles vão para o layer desse objeto aqui. Pronto, ó, todos eles são transferidos para o layer daquele objeto que eu selecionei. Então é uma maneira fácil de trocar um objeto para um outro layer sem você saber, nem precisar saber o nome do layer que você está transferindo. Eu vou desfazer isso aqui. Próximo. Isso aqui vai para o layer anterior. Então, antes do layer cotas, estava o layer de paredes. Se eu clicar aqui, ele vai para o layer de paredes, que é o layer que estava antes do layer cotas. Então, é bem simples. Esse outro comando aqui isola layers. Então, quando eu clico no comando, eu posso selecionar, vamos dizer que eu selecione a cota. O que acontece? Selecionei a cota e o texto aqui do meio. Enter. Pronto. Ó. Nota o seguinte. Esse layer e esse layer, esses dois layers estão mais clarinhos que os outros, porque eles não estão bloqueados. Eu consigo editá-los. Esses outros aqui, ó, eles estão bloqueados. Nota quando eu paro o cursor em cima de um objeto desse, aparece um cadeadinho. Significa que eu não consigo editar esse layer. Então ele isolou esse layer e esse layer. Tem uma opção de unisolate, quer dizer, desfaz isolamento. Vou clicar nela. Tudo que estava isolado ele cancelou. Eu vou mostrar de uma outra maneira. Ao invés de travar o layer, ele pode esconder o layer, desligar o layer. Então, ó, funciona assim. Eu vou querer ver só esse e esse. Eu vou dar um Enter aqui com o botão direito do mouse, ou se não, eu posso vir aqui ó, em Settings, aqui no Prompt, e escolher que eu quero a opção Off. Pronto. E aí sim, dá um Enter. Mais um Enter. Aqueles dois objetos que eu selecionei, os layers deles ficam visíveis. O restante fica desligado, fica com off. Tá? Então eu vou desfazer. É uma variação da opção de isolar. Né? Tem um vídeo só mostrando isso aqui, tá? Como é que você isola um layer, se você quiser visualizar a explicação mais completa só desse comando. Esse aqui congela. Então congelar um layer significa que ele vai desligar. Olha. E o layer vai desaparecer da tela e não vai pesar mais no desenho. Então, realmente foi congelado o layer. O congelar tem uma opção que é o contrário dela, que é o habilitar. Eu clico aqui, habilito. Além do congelar, você tem o desligar. O desligar ele é um pouco diferente do congelar. Quando você desliga um layer, vou clicar aqui, olha, visualmente parece que ele desapareceu, mas o peso dele continua no seu projeto. Então desligar um layer é diferente de congelar um layer. Eu vou clicar aqui e vou ligar os layers que estavam desligados. Então congelar e desligar tem essa diferença, né? O congelar ele faz com que o layer, além de sumir da tela, o peso dele não seja mais contabilizado no seu desenho. Então seu desenho não vai considerar aquilo lá na hora que ele estiver sendo processado. E esse aqui simplesmente faz desaparecer da tela, mas o peso do desenho continua interferindo na performance do seu projeto. Em projetos grandes isso aqui faz muita diferença. Outra coisa, você nunca consegue congelar o layer que é corrente. Né? Quando você tenta congelar o layer que é corrente, que nem o layer paredes, eu vou clicar aqui na parede, ele não deixa, ele não consegue congelar o layer de parede. Tá? Então é impossível congelar o layer corrente, mas desligar ele deixa desligar o layer corrente. Aí, se você tenta desenhar alguma coisa, estando o layer corrente desligado, é como se você estivesse escrevendo com uma caneta sem tinta. Quer dizer, você desenha, mas não sai nada. A hora que você liga o layer, aparece tudo que você desenhou. Aqui você tem mais duas opções. A opção de travar e destravar.
travar o layer, vou clicar, fica tudo cinzinho e você não consegue alterar. Você consegue até selecionar, pegar o meio da linha e tal, mas alterar você não consegue. E aqui o desbloquear, você seleciona, desbloqueia. Nota que quando eu travo o layer, né, ou quando eu dou um isolar no layer, fica tudo cinza, né? O quanto ele vai ficar cinza você controla aqui, ó. Você pode dizer quanto ele vai ficar cinza. Então você ajusta essa porcentagem aqui, e qual vai ser o percentual de escurecimento dos objetos, né? Então vou dizer, vai escurecer, vai ficar 70%. Enter. Pronto. E aí quando eu peço para congelar, ó, fica bem mais escurinho aqui, né? Ficou 70%. Aí quando eu volto, fica normal. Outras opções. Mudar para o layer corrente. Então o layer paredes é o layer corrente. Se eu uso esse comando e seleciono os objetos que eu selecionei e dou Enter, ó, eles mudam para o layer que está corrente, que é o layer de paredes. Eu vou desfazer isso que eu fiz. Continuar. Além disso, eu tenho essa opção, copiar objetos para um novo layer. Quando eu clico nisso, seleciono alguns objetos, por exemplo, esses dois aqui, Enter. Eu posso dizer que eu quero copiar para um layer que eu vou escolher. Então, se eu escolher aqui a cota, ele copiou esses dois para o layer de cotas. Vou dar um Enter para sair. Ele copiou mesmo, ele fez uma cópia em cima daquele outro. Tá? Ou, se eu preferir escolher pelo nome, eu tenho a opção Name no prompt que eu posso utilizar. Outra opção legal é esse Layer Walk. O Layer Walk permite que eu veja todos os layers do meu desenho e vá clicando um por um para ver o que tem neles. Ó. Então eu vou clicando, vou vendo o que tem. Se eu quiser ver paredes e cotas, eu aperto Ctrl, clico na cota, ó, paredes e cotas. Paredes, cotas e achuras. Marcos 3, eu não quero só achuras. Não mostra só achuras, assim por diante. E aí o Close volta para o desenho normal. Então esse é um comando que permite você analisar como é que estão os layers, se está bem divididinho mesmo ou não, né, como é que está o seu desenho. Enfim, essas são algumas dessas opções que aparecem aqui nessa barrinha que nós podemos utilizar para complementar o comando de layers.